Continuando citologia, vamos estudar agora os componentes celulares. Então, os componentes mínimos que toda célula tem que ter: membrana plasmática, que envolve a célula, delimita e controla a entrada e saída de substâncias, como já vimos. O citoplasma, que é formado por citosol ou hialoplasma, mais as organelas. O ribossomo, que é a organela presente em todos os tipos de célula. E o material genético, que pode estar espalhado na célula procariótica, ou confinado dentro da carioteca, formando núcleo, célula eucariótica. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do citoplasma, né? O citoplasma das células procarióticas são aquelas células mais simples, né? Não tem material genético envolvido por carioteca, então o material genético fica espalhado na célula. Nós temos aí como exemplo o grupo das bactérias, né? Do reino Monera, as bactérias e as cianobactérias. O citoplasma dessas células é formado pelo hialoplasma ou citosol, o material genético, e como organela a gente vai encontrar os ribossomos. Então aí eu tenho um desenho mostrando, né, aqui o citosol, os ribossomos, que são as pintinhas, e o material genético, envolvido por membrana plasmática. Algumas delas têm uma cápsula, né? Esses são os pilos, são proteínas. Esse aqui é um flagelo, uma estrutura de locomoção. Pode ou não estar presente. Citoplasma das células eucarióticas já é um citoplasma bem mais carregado, né? Além deles terem um material genético envolvido pela carioteca, eles têm várias organelas, né? Então, todos os demais seres vivos, protozoários do reino protista, os fungos do reino fungi, vegetais do reino vegetal e os animais do reino animal, apresentam células do tipo eucarióticas. Nós acabamos estudando na citologia vegetal e animal, né? Até para facilitar um pouquinho. Mas os protozoários e os fungos também têm células eucarióticas, tá? E nós podemos perceber nesses desenhos que o citoplasma dessas células é muito mais complexo do que uma procariótica. Tem várias organelas, né? O núcleo é bem definido e tem uma estrutura diferenciada chamada citoesqueleto, que a gente só encontra no citoplasma das células eucarióticas. O citoesqueleto, ele forma uma rede de proteínas de 3 tipos, principalmente. Proteínas do tipo actina, proteínas do tipo tubulina e proteínas do tipo queratina. Esses três grupos de proteínas ajudam a dar forma para a célula, ajudam no movimento interno da célula, tanto no processo de divisão celular, que é o movimento onde separa o material genético, quanto o movimento de deslocamento mesmo, que a gente chama de ciclose e movimento ameboide. Esse é o citoesqueleto. A ciclose é um movimento interno que serve para distribuir os nutrientes dentro da célula. Normalmente a gente representa com a célula vegetal por conta dos cloroplastos, que eles já são coloridos, então é fácil de ver. E eles sempre se deslocam no mesmo sentido. Então pode ser no sentido anti-horário, e a célula do lado aqui pode estar no sentido horário, mas dentro da mesma célula é sempre no mesmo sentido. Isso facilita a distribuição de nutrientes dentro da célula.
Já o movimento ameboide, a célula muda de forma. E ela muda de forma para se movimentar e para fazer a fagocitose. E o mudar de forma formam os pseudópodes, que são essas extensões. Então, com essas extensões, ela consegue se deslocar e ela consegue buscar um alimento. Os únicos tipos de célula que fazem o movimento ameboide são a ameba e glóbulos brancos. Além do citoesqueleto, encontramos as organelas, que são as estruturas presentes no citoplasma das células eucarióticas que desempenham diversas funções. Como elas são comparadas aos órgãos de um organismo, só que de tamanhos menores, então elas são chamadas de organelas. Iremos estudar todas elas. Ribossomos, retículo endoplasmático, sistema golgiense, lisossomo, peroxissomo, mitocôndria, cloroplasto, vacúolos e centríolos. Lembrando que existem organelas membranosas, que são envolvidas por membrana parecida com a membrana plasmática, membrana lipoproteica, e existe também organela não membranosa. A primeira organela que a gente vai falar é o centríolo. Normalmente eles estão aos pares, né, próximos ao núcleo, e eles são formados por 9 trincas de microtúbulos e eles têm um formato cilíndrico. Então, aqui é uma imagem, né, real, por isso um pouquinho mais difícil de ver, mas eu tenho aqui, ó, é um cilindro aqui e o outro tá aqui. Então, normalmente eles estão aos pares, bem pertinho do núcleo. Já do lado esquerdo, eu tenho um desenho, né, e aí eu consigo ver, ó, cada canudinho desse aqui é um microtúbulo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de 3 canudinhos desse aí. Então, são 9 trincas de microtúbulos. E eles estão dispostos em formato cilíndrico, né? Então, são 2 cilindros, um perpendicular ao outro. Nós vamos encontrar essas organelas auxiliando a divisão celular, porém, somente nas células animais, ok? Eles estão aqui, ó, como se fossem dando estrutura para as fibras do fuso. As fibras do fuso ajudam os cromossomos e as cromátides se separarem. Então, os centríolos participam da formação das fibras. E eles são responsáveis também na formação de cílios e flagelos. Os cílios, eles são normalmente únicos, ou os cílios são normalmente variados e bem pequenininhos, no caso desse paramécio aqui, ó. E esses cílios, eles têm movimento próprio, então eles ajudam o paramécio a se deslocar. Já o flagelo, ele normalmente é único e bem longo. Podem existir seres com 4, 5 flagelos, né? Mas quanto menos flagelo, mais longo, melhor ele vai funcionar. Esses cílios e flagelos, eles têm uma estrutura muito parecida com os centríolos. Eu falei para vocês que os centríolos são 9 trincas de microtúbulos em formato cilíndrico. Os cílios e os flagelos têm aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 duplas de microtúbulos, também no formato cilíndrico, e tem mais uma dupla no meio, porque os cílios e os flagelos, eles têm movimento. Então, essa duplinha aqui do meio forma um eixo para ela poder bater, né, se movimentar, sem dobrar no meio. Né? Então, ela tem uma estrutura, ela é mais estruturada para conseguir realizar um movimento da célula. Muitas células têm cílios e elas não se deslocam. Então, a gente percebe essas células nas tubas uterinas, no nosso sistema digestório. Essas células têm cílios e esses cílios ajudam, né, nas células pulmonares, ajudam a reter
substâncias ou ajudam o óvulo a se deslocar, tá? São estruturas que têm movimento. Eu tenho aqui 2 videozinhos que mostram para vocês o movimento dos cílios e dos flagelos. Os cílios no paramécio e os flagelos é tipo uma alga, são as clamidomonas unicelular, tá? Uma alga unicelular.